Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, boa tarde, bem-vindo você que está aí sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação. Você é muito bem-vindo mesmo aqui no na nossa sala de estar, aqui, vamos dizer, no nosso Trocando Ideias. Eu lembro sempre que esse programa é ao vivo, às terças-feiras ao meio-dia, e ele reprisa outros horários na nossa grade de programação, mas ele acontece sempre ao vivo aqui, direto de Cachoeira Paulista. Portanto, a sua participação é muito bem-vinda. Em qualquer horário, você já pode mandar aí a sua participação, porque quem faz a pauta desse programa é você. Com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, né, as suas boas curiosidades, né? Esses dias a gente falou aqui no programa sobre ser curioso. O curioso, ele está sempre buscando querer saber, não o fofoqueiro, tá, gente? É o curioso, querendo saber mais para crescer, né? Para dar um ganho aí em conhecimento e na vida também. Então, muito bem-vindo. E você pode já participar conosco através do Facebook, /Trocando Ideias. Também do e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Telefone 12 3186 2600, que também funciona como WhatsApp, e ainda por carta. Caixa Postal 57, CEP 12.630 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Sempre também lembrando, aqui toda pergunta tem a sua importância. Não tem essa coisa, que pergunta boa. Não. Né? É a sua dúvida, é o seu questionamento. Então, cada pessoa é uma. E se é a sua dúvida, pode mandar para nós. Tá certo? Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Estamos aí para mais um Trocando Ideias, né? Terminando aí o mês de outubro, né? Esperando que a nossa campanha feche aí no 100%, né, Luzia? 89% hoje. Se quiser, vai fechar isso. Com a graça de Deus, né? Estamos aí caminhando bem. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Quero agradecer a Ivana, que esteve aqui no Trocando Ideias, e desejar a paz a todos. E, Carla, eu quero desejar a paz especialmente para aqueles que estão sofrendo, que perderam entes queridos. Nós sabemos que a comunidade Canção Nova hoje é grande, né? Graças a Deus, e com muitos membros e familiares dos nossos membros, tanto há 15 dias atrás, como essa semana, como hoje, né? Sempre temos alguma notícia nesses últimos dias do falecimento de algum ente querido. Então, a nossa comunhão, não só com esses familiares da comunidade Canção Nova, mas também com todo o povo de Deus. Nós sabemos o quanto dói a dor de alguém que perde um ente querido, alguém muito querido. Então, nós estamos aqui também em comunhão e nos comprometemos com as nossas orações também. Porque isso é conversa de família, é trocar ideias. Sim. Não só para enviar o nosso abraço, mas também para dizer, estamos juntos. Nós queremos ser família cada vez mais, porque o amor de Cristo nos uniu. Com certeza, a gente aqui é família, a gente não Trocando Ideias, é porque a gente se compadece, né? A gente se compadece com a dor do outro, mas a gente se compadece com a dúvida das pessoas, né? A gente está sempre junto. Querendo ajudar, querendo Essa abraçar. é sempre o nosso intuito aqui, é ser presença na vida das pessoas, né? E nesse momento de dor, é lógico, com a nossa intercessão, com o nosso carinho, porque a gente sabe mesmo o quão é difícil, né, perder alguém próximo de nós. Mas também temos que acreditar na força da ressurreição, né, de saber que Deus é por nós. Deus e que o céu é ali. É ali. E que é a nossa meta, que a gente precisa também, né, caminhar rumo a Ele. Eu quero também dizer que tivemos aí, durante 15 dias, na comunidade Canção Nova, o Conselho Geral, que esse ano foi antecipado,
Até aqui nós fazíamos o último reunião do Conselho Geral em novembro, onde nós não só fazemos um balanço do que é a missão Canção Nova, o apostolado da Canção Nova, as nossas frentes de missão espalhadas aqui pelo nosso Brasil e também no exterior, mas acontecem, como resultado de tudo isso, a necessidade da missionariedade, dos remanejamentos, como nós costumamos dizer. Sim. Então, nós tivemos reunidos, tivemos muitos remanejamentos, graças a Deus. Então, os missionários Canção Nova estão aqui, estão ali, estamos aqui ou ali, mas o importante é que, mesmo aqueles que vão sair das suas frentes de missão, né, como diz o Monsenhor Jonas, ou aqueles que voltarão para a Cachoeira Paulista, Padre Jonas disse assim: aqueles que ficarão, aqueles que irão vão com Deus, e aqueles que ficarão ficam com Deus. Não é no sentido de sair da comunidade, mas é sentido de ser remanejado para uma frente de missão, onde aquele missionário vai se encaixar numa necessidade que temos. Por exemplo, agora nós já abrimos oficialmente, né, a nossa missão na África, em Moçambique. Por enquanto estávamos fazendo uma imersão, agora já é oficial a comunidade Canção Nova em Moçambique, né? Então, um abraço para o Padre Ademir e aqueles que estão ali, o nosso Christian. Mas teremos outros que vão também para Moçambique. E assim por diante, para todos os lugares onde a Canção Nova está. Muito obrigada pela sua oração, muito obrigado porque você é projeto da M Almas, e isso tudo acontece porque somos o projeto da M Almas. Com certeza, e porque porque vivemos verdadeiramente da providência. Então, nós vamos aonde o Senhor manda, né? Nós, enquanto missionários, não temos o direito de ter apego ao lugar, às coisas, né? Então, ouvindo a Deus, que o melhor, né, que Deus precisa de mim naquela frente de missão, eu preciso acreditar que o conselho é a voz de Deus e vamos. Aonde mandar eu irei, né? A gente canta bonitinho e tudo, então vamos que vamos. Ou ficamos que ficamos também, né? Porque todo lugar é Canção Nova e em todo o lugar o que cabe a nós é evangelizar, né? E graças a vocês, lógico, que estão aí sempre nos ajudando. Vamos lá então. Professor, o Vinícius nos pergunta assim: o quanto eu preciso ser específico em relação aos meus pecados na minha confissão? Utilizar mídias pirateadas também é um pecado? Bom, primeiro com relação ao detalhe da confissão. A confissão, eu comparo assim como um banho que a gente toma fisicamente. Você procura lavar o corpo inteiro, né? Principalmente aquelas partes mais escondidas, né? Não é? Geralmente, porque elas ficam mais fedidinhas. Junta mais problema, não é isso? Então, a confissão é isso. A recomendação da igreja é: abra o coração para Deus. Lance a miséria toda no coração de Jesus. O padre está ali representando Jesus, né? Então, em primeiro lugar, não esconder nada. Segundo, o catecismo da igreja fala assim: os pecados graves têm que ser quantificados. Se você cometeu um pecado grave, por exemplo, roubou quanto? Né? Ofendeu as pessoas, quantas pessoas? Né? Não sei, caiu em pecado de sexo, adultério, quantas vezes? Então, o catecismo pede que, né, os pecados graves sejam... Porque o sacerdote precisa também saber disso para ele poder orientar depois. Porque a confissão não é só para o padre perdoar o pecado, é para ele também fazer uma certa direção espiritual. Né? Inclusive a própria penitência está ligada a isso, etc. Né? Agora, com relação a usar coisa pirata, não é legal. Não é legal, então a igreja não concorda. A igreja não concorda com aquilo que não é legal e que não é moral. Né? Então, a gente não deve usar. Né? Por exemplo, hoje é muito comum, e as editoras sofrem muito com isso, a Canção Nova. Às vezes pegam um livro,
que tem direitos autorais, tem tudo, a pessoa joga na internet inteirinho. Isto é fraude, isso é roubo. Sem autorização, né? Por quê? Porque quem publica um livro paga direitos autorais para o autor, paga a impressão do livro, tem impostos do governo. Paga a Aí arte, você paga vai lá um monte e de... pega Paga o livro sem pagar os nada. funcionários. Então, o que é pirateado, o católico não deve usar. Quer ver um filme? Então, empreste de alguém que comprou esse filme direitinho. Ou então, compre o filme direitinho. Entendeu? É a recomendação que a igreja dá. É. E não é só filme, é livro, é filme, tudo que tem direitos autorais. Música, né? Porque hoje em dia já não tem mais muitos CDs, mas quantos CDs pirateados a gente ainda vê por aí, né? Sendo vendidos, e jogos, né? Desses consoles de jogos eletrônicos, também alguns CDs desses jogos, várias coisas pirateadas. E realmente, além de ser pecado, é crime, né, professor? Não, e outra coisa, o perigo, sabe, Carlos, que eu vejo? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Se todo mundo faz, ele não é pecado, mas não é não. Não é porque todo mundo vai adulterar que eu vou também. Não é porque vai roubar que eu vou... Não. Nós temos uma lei, independente do que os outros fazem. Nós seguimos o que o Cristo colocou para a gente. Né? E isso vai caindo, entendeu? Vai virando meio moda. É. O pessoal sonega imposto, eu vou sonegar também. Fica por isso mesmo. É o que às vezes eu costumo dizer lá em casa, que, né, várias situações como essa, assim, do piratear ou de furar fila, essas coisas. Aí eu chego assim, mas é normal. Eu falei, normal não é não. Pode ser comum hoje em dia. É comum porque muitas pessoas fazem, mas normal não é. Não é legal. Então, né, não dá pra gente realmente generalizar e tem que estar sempre vigiando mesmo, né? É diferente, sabe, Carla? Tipo, por exemplo, alguns livros, por exemplo, que já caíram em domínio público. A gente sabe, um autor, depois de 70 anos da morte dele, aí caiu em domínio público. Aí você pode usar direitinho, pode colocar na internet e acabou. Eu não sei bem como é que é essa questão para a parte de música, a parte de CD, mas tem legislação sobre isso. Sim. Né? Então, a igreja não é anarquista, a igreja quer que a gente siga as leis, as autoridades direitinho. Ok, obrigada, professor. Ô Lu, a Aline diz assim, rezo o rosário todos os dias através de um aplicativo no celular. Enquanto medito os mistérios, faço os meus trabalhos domésticos. Essa oração é válida, já que não estou totalmente dedicada a ela? Claro que é válida. Toda oração, já até falei aqui, toda oração é válida, porque a oração é você estar em sintonia com Deus, você está em relacionamento com o Criador, com a sua fé, com a sua espiritualidade. Toda oração sobe ao céu, né? Deus olha o coração. Agora, é claro, se eu não tenho um outro momento do dia, por exemplo, hoje eu fui no camarim e enquanto estavam me arrumando, eu fui rezando o meu terço, porque eu tive a oportunidade ali de já pôr em prática aquilo que eu precisava. Rezar pelos meus irmãos, como eu falei aqui, os que perderam entes queridos, né? A minha espiritualidade ali, enquanto eu evitar ficar falando coisa boba, eu já começo a rezar o terço. Mas também isso seja contínuo, mas também a nossa hora de espiritualidade é muito importante, né? Eu sei, por exemplo, que na minha casa todo dia tem o terço, nós chamamos terço em família, porque vem muita gente, todos os dias, por ali passa pessoas para rezar o terço conosco. E ali é a minha hora do terço, que eu estou com a comunidade, eu estou com a minha casa, eu estou com a minha família espiritual, mas é válido orar sempre, sem cessar, em todas as circunstâncias e em todos os momentos.
Que bom, obrigada, Lu. Importante. O Papa diz assim, que uma Ave Maria bem rezada, foi uma das declarações dele, vale muito mais do que 1 hora, se você está distraído, não está ali centrado na oração naquela hora inteira, mas se você reza uma Ave Maria com fervor, você está centrado naquilo que é o seu relacionamento com Deus, o seu amigo, o seu Deus. Agora, é claro, também eu não vou relaxar rezando uma Ave Maria com fervor e não buscando o meu tempo de oração. Exatamente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Professor, vamos lá. A confissão continua, cada dia é um tema aqui, né? A confissão aqui continua. O Leonel, ele diz assim, comungar estando em pecado mortal é um ato de blasfêmia? Com que objetivo a Igreja instituiu o sigilo sacramental quanto à confissão? Bom, pecado grave é um pecado grave, que a Igreja chama de pecado mortal. Por que mortal? Porque ele mata a graça de Deus na alma da pessoa. O que é matar a graça? A pessoa perde a comunhão com Deus. É dogma de fé que nós temos a Santíssima Trindade em nós quando nós estamos sem pecado mortal. Sem pecado leve é muito difícil ficar, né? Mas sem pecado mortal é dogma de fé, né? Fizeram até aquela música, né? Deus habita no meu coração, e habita mesmo, é dogma de fé, desde que eu não expulse Deus pelo pecado mortal. Agora, qual é o problema do pecado mortal? Ele causa 3 coisas, um prejuízo para mim, um prejuízo para a igreja e um prejuízo para o mundo. Então, por que a gente confessa com o padre? Porque eu vou me reconciliar com Deus, mas também com a igreja, através do ministro da igreja. E vou receber o perdão que vai fazer bem para mim. Então, por isso que a igreja exige que quem está em pecado mortal, ele se confesse antes de comungar, né? Então, essa é a exigência da igreja. Agora, se a pessoa sabe que está em pecado mortal, pode se comungar, confessar e não confessa, ela está fazendo uma falta contra a comunhão. A igreja chama de sacrilégio. O que é o sacrilégio? É uma profanação de um sacramento. Uma pessoa que pega a Eucaristia, por exemplo, joga no chão, leva para casa, isso chama-se sacrilégio. Ou vai se confessar, por exemplo, esconde de propósito algum pecado, abusou do sacramento, é sacrilégio. Então, a igreja recomenda isso. Tem pecado grave? Confesse. Entende? E os padres estão aí para isso. E depois vai comungar. Entende? É melhor a pessoa esperar e comungar depois do que ela comungar mal. Entendeu? Obedecer à lei de Deus é a melhor coisa que tem. A lei de Deus e da igreja, né? E o sigilo sacramental? E o sigilo sacramental da confissão? O sentido sacramental é uma ação direta de Cristo, né? Todo sacramento é uma ação direta de Cristo, diferente do sacramento, diferente do sacramental. Por exemplo, um crucifixo que eu uso, tal. Aí não é uma ação direta de Cristo, é uma ação indireta, depende da fé do ministro e da fé do fiel. O sacramento não. O sacramento é o Cristo que opera diretamente. Por isso que, por exemplo, se um padre, dá um exemplo, ele pode estar em pecado, mas se ele confessar alguém de absolvição, a pessoa sai dali perdoada. Por quê? Porque não depende da santidade do padre, o sacramento. É uma ação de Cristo através. Se ele é padre de verdade, cumpriu as exigências da igreja para ministrar o sacramento, aconteceu. Entendeu? Então, é por isso que a igreja exige, diante do sacramento, por exemplo, ninguém pode receber um sacramento à distância, pela internet, entendeu? Exatamente por causa do aspecto sacramental, da presença do Cristo ali na frente do fiel, que não acontece pela internet, não acontece por carta. Já o sacramental você pode o Papa dá a bênção lá em Roma, você pode recebê-lo aqui. Por quê? Porque não é sacramento. O Cristo age através da fé da pessoa e não através da presença real dele ali, entendeu? E por que o sigilo? Isso é muito importante. Olha, eu acho uma das coisas mais bonitas da igreja a questão do sigilo no sacramento, para que exatamente você possa abrir o coração com o padre. E olha, é uma coisa maravilhosa. Tem coisa na história da igreja que sacerdotes que foram mortos para não contar o sigilo sacramental. Por exemplo, teve um rei lá na Polônia, o Boleslau, que ele queria obrigar um santo, São Nepomuceno, que era o confessor da esposa, da rainha,
a contar os pecados da rainha para ele. E ele disse, não conto. Sabe o que ele fez? Colocou o santo num saco, fechou, mandou jogar dentro do rio, matou o santo afogado. Ele não contou os pecados da rainha. Isso é bonito isso, né? Isso para quê? Para que a gente possa chegar diante do padre e confessar tudo. E outra coisa, né? Isso é tão sério que o Código de Direito Canônico diz que se o padre contar realmente o pecado para alguém, depois de um processo canônico ficar confirmado, ele é excomungado da igreja. Meu Deus. É a pena mais pesada que a igreja tem no Código de Direito Canônico. Não é uma punição, uma suspensão, exclui da igreja. É muito sério. Mas isso, cara, é muito bonito, porque isso, a nós que vamos confessar, dá uma segurança. Sim. Você pode chegar ali no padre e derramar. Muita gente tem vergonha, né? Claro, nós todos temos vergonha, mas fica tranquilo, primeiro, que o padre está careca de escutar tudo isso. Não é nada para um padre, é novidade mais. Ainda mais o padre da Canção Nova que fica aqui o dia inteiro confessando. Já ouviram tudo que pode acontecer. Os de Aparecida, né? Hã? Os de Aparecida. Não é? Então, lava a alma, lança na misericórdia de Jesus Santuário. toda a sua miséria e sai dali aliviado. Sabe, uma das coisas mais maravilhosas da igreja, eu acho, é a confissão e a Eucaristia. Duas graças que o Cristo deixou que só não usa quem não entendeu. Muito obrigada, professor. Luzia, a Luana diz assim, eu vou me casar em dezembro deste ano. Já vivo com meu noivo, mas decidimos ficar sem ter relações até o casamento. Nessa situação, podemos comungar? Poder pode, porém, se né? vive na castidade, porém, existe essa parte social do escândalo, né? Porque quando nós... Pelo fato de já morarem juntos. O fato de morarem juntos, as pessoas, elas não entendem. E, infelizmente, nós julgamos demais. Eu vou falar nós porque eu faço parte, sou pecadora. Nós julgamos muito. Nós não sabemos das coisas, da intimidade, do porquê, das causas, né? Mas nós fazemos o julgamento. Agora, poder pode, né? Se você vai a um padre, confessa seus pecados, e ele também, e o padre diz, olha, comunguem normalmente, porque vocês não estão tendo vida conjugal, só moram juntos. Agora, eu faço essa observação, até pastoral, né? Uhum. Porque, infelizmente, nós temos essa mania de julgar, de comentar. Não é porque somos cristãos e participamos da igreja, participamos até de uma comunidade como a nossa Canção Nova, ou outras, nova comunidade, ou congregação. Congregação não posso dizer, mas eu participo de uma nova comunidade. Que nós não comentamos uns com os outros. Né? Nós ficamos comentando, nós julgamos, né? E já condenamos, já somos juízes. Né? Desconfia, né? Desconfia. Então, eu penso que é importante vocês dois só conversarem sobre isso. Agora, tem um detalhe aí também, Luzia, que eu acho que é importante. A carne é fraca, né, Luzia? Um casal de noivos morar junto, como diz o povo, é dar chance para o diabo, né? Sabe, o Santo Afonso de Ligório, que é o doutor em moral da igreja, ele fala o seguinte, se você se coloca numa situação de risco de pecado, sem necessidade, você já está pecando. Porque Jesus fala, vigiai e orai. Olha, Luzia, nós sabemos disso, né? Já é difícil um casal viver a castidade, vivendo separado, agora quanto mais vivendo junto. E jovens, né? Não é? Então é o seguinte, o povo fala, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, e água benta não faz mal para ninguém. Então é o seguinte, prudência. Já vão casar mesmo em dezembro, né? Pois é. E olha, e o catecismo é bem claro, os noivos devem viver a castidade até o casamento. Está bem claro, na norma da igreja.
A gente não quer aqui minimizar essa tomada de consciência deles, né? Que realmente viram que não deveria, que já moravam juntos e que resolveram recuar, né? E viver esse tempo sem ter relações sexuais. Mas é só essa questão também da gente estar atento nesse sentido. Muito bonito, graças a Deus, vocês conscientizaram, mas hoje ver o que é o melhor, né? Para não escandalizar e se consegue mesmo viver esse período Você aguenta mais um pouco para comungar, né? Tá aí, né? Agora... Isso é uma coisa que eu acho que agrada muito a Deus, né? Porque a gente sabe que é difícil para a juventude viver a castidade. Não é fácil, não. Sobretudo no namoro, né, Lúcia? Sim, sim. E sobretudo nos dias de hoje. Então eu penso que isso agrada muito a Deus. E quando eu falo agrada muito a Deus, eu quero dizer o seguinte: Deus vai retribuir com muitas bênçãos. Pode ter certeza. Sim, sim. Que bom. Professor, aqui não identificou, diz assim: quando eu vou fazer a doação do meu dízimo e sei que tem um irmão passando necessidade, posso direcionar a doação para ele? Está fazendo oração, mas... Não, ele está indo fazer contribuir com o dízimo, mas sabe, em vez de que tenha uma pessoa passando necessidade, ao invés de dar o dízimo na igreja, sei lá onde ele dá, redirecionar esse dinheiro, esse valor para alguém, para a caridade, vamos dizer assim. Eu vou falar uma coisa que tem que ser muito bem entendido. A palavra dízimo, o 10%, só existe no Antigo Testamento, não existe no Novo. Não quer dizer que a gente não deva pagar 10% do que ganha. São Paulo fala, o importante é dar com alegria, dar com coração. O Novo Testamento não quantifica o que o catecismo da igreja fala. No 5º mandamento da igreja, é que nós somos obrigados a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, conforme a possibilidade de cada um. Então, é o seguinte, eu acho maravilhoso a pessoa dar 10%. Agora, eu tenho que dizer o seguinte: não é obrigado a dar os 10%. Pode dar até mais, pode dar 15% se quiser. Então, isso me leva a concluir o seguinte: eu posso, por exemplo, dar uma parte para a igreja, uma parte para uma instituição. Uma caridade. Entendeu? Dentro daquilo que São Paulo diz, o importante é dar com alegria. E dar aquilo que a gente pode, entendeu? Isso está no Código de Direito Canônico, está no Catecismo da Igreja. Eu estou dizendo isso com bem clareza, porque já deram a bronca de mim por eu falar que não é obrigado a pagar 10%. Mas não sou eu que estou falando, é a igreja que está falando. Pode dar mais de 10% se quiser. Tem gente que doa até propriedade para a igreja, como era antigamente. A igreja formou todo um estádio pontifício que tinha 40 mil quilômetros quadrados, né? Na época lá da queda, depois da queda, porque as pessoas doavam feudos inteiros para a igreja, porque confiava. Não tem a Canção Nova que não recebe, às vezes, doações, porque quando o povo católico confia em alguém, doa. A Canção Nova vive de doações, né? Então, Sim. E quantas pessoas que fazem questão que às vezes a aposentadoria não sai, ou um processo difícil, além de doar, e chega e fala: olha, eu quero dar meu primeiro salário, geralmente aquelas pessoas simples, né? E dá como oferta, né? Ou eu dou o meu dízimo, mas não é obrigado. sim. Né? Sim. Mas eu penso como o professor Felipe, até independente do novo catecismo, é aquilo que o professor Felipe falou. Estou com o novo catecismo, né? Mas eu digo assim, dê com generosidade, dê um pouco para a igreja, e se você percebe que essa pessoa está precisando muito, é a caridade que você vai fazer. A gente tem sempre que estar atento nesse sentido, porque é experiência nossa aqui na Canção Nova nesses anos todos, né, Lu? De quanto mais a gente dá, não é que é uma troca, mais graças, mas assim, mas a gente consegue. Exatamente, porque ao contrário do que muita gente, né, muitas vezes criticou a Canção Nova porque pede doações e as pessoas precisam ajudar as paróquias, é comprovado que, sabe, 99% dos nossos sócios
né, além de sócios na Canção Nova, são dizimistas. Então, não é porque colabora na sua igreja, na sua paróquia. Não é porque colabora com a Canção Nova que não colabora na sua igreja local. Tem que colaborar. Né? Então, a gente sabe que isso é uma questão de consciência. A velha história da conversão do bolso também, né? Que a gente sempre fala. Mas é assim, quem está disposto, né? Quem se arrisca, né? A pagar o dízimo como, né, quiser, se é com o valor que quiser, percebe essa reação de graça de Deus e acaba contribuindo, fazendo caridade com tantas outras obras, né, ou pessoas que necessitam. Então, é uma questão de fé, eu penso isso mesmo, e de fazer experiência. Né? Mas para nós isso sempre, né, é comprovado, isso a gente tem até nas pesquisas, de que é assim que funciona. Então, para nós, esse negócio de que quem ajuda a Canção Nova abandona a sua paróquia, não, de jeito nenhum. Aqui, graças a Deus, a gente sabe que Inclusive, a Canção Nova foi pioneira, né? Sim. Quando, em 1980, que nós começamos a Rádio Canção Nova, do Clube do Ouvinte. Né? Por quê? A Canção Nova era a única rádio na época que tinha na sua programação 24 horas de evangelização. O Padre Jonas se arriscou na fé e disse: nós vamos viver de doações porque Deus está me falando que eu preciso dar as 24 horas desta rádio para Ele. Músicas, programas, evangelização, orações, né? E deixar os comerciais, as propagandas, os patrocínios. Nós não temos nada, né, contra as outras emissoras, mas foi um avanço na fé. E vocês veem como hoje nós, graças a Deus, somos um sistema Canção Nova de comunicação, né? Como esse programa aqui é promovido por pessoas que doam mensalmente e outras que podem começar a doar hoje, até sendo um sócio evangelizador. Dessa forma, pessoas com generosidade. E eu sei que hoje muita gente ajuda a Canção Nova, ajuda a Século XXI, ajuda a Rede Vida, Padre Manzotti, Pai Eterno. Pai Eterno, e ajuda a Aparecida, né? Acho que eu falei Aparecida, e são dizimistas na paróquia, porque sabem, com generosidade, mandar um pouquinho para cada obra, e assim Deus multiplica para todos. E algo muito importante... desculpa, professor, pode falar. Isso está ajudando a igreja, que todas essas obras são obras da igreja. Que o que fala o documento da igreja é que o dízimo é dado à igreja. Ora, Canção Nova são instituições aprovadas pela igreja, reconhecidas oficialmente. Então está ajudando a igreja. Quem está ajudando a evangelização está ajudando a igreja. Graças a Deus. Ajuda a igreja que sofre, né? Mas eu queria só também lembrar que a Canção Nova, a gente tem aqui também como um certo, vamos dizer assim, um certo lema administrativo, é aquilo que o Eto fala, Paulo lembra que é dele, que é o dar e dar-se-vos-á. Então, assim como a gente recebe também, a Canção Nova também dá. Ela ajuda na diocese, aqui. Nós, missionários, né, recolhemos o dízimo na nossa paróquia, aqui em Cachoeira Paulista, e as nossas outras frentes de missão onde estão. Então, a gente também contribui. Então, não é só vem a nós, né? O vosso reino também. Então, é algo que é próprio do católico, né? E da nossa consciência, né? De que nós precisamos ajudar, né? Nos ajudar mutuamente. Uma coisa, Carla, Luzia e eu participamos do conselho da fundação. É impressionante o que a Canção Nova faz de obras sociais. Sim. Quem entende disso sabe que uma instituição sem fins lucrativos como a fundação, ela tem que fazer uma certa porcentagem de gastos na parte social. A Canção Nova faz muito além do que a lei exige, mas muito além mesmo, negócio de 4, 5 vezes mais. Sim. O dia que o contador apresentou isso numa reunião, eu fiquei boca aberta. É como se você tivesse gastado 10 milhões, você está gastando 60. Se você for computar
tudo que significa de custos, né? É. Lá com o Bom Samaritano, com o O CAC, o PROGEM, Posto Médico, Polo Instituto. educacional, né? O polo social. Nessa apresentação eu ainda estava também, eu estava na diretoria, isso eu lembro também da auditoria, né? Da auditoria falando isso, que realmente é impressionante. Eu, como tenho o Cleto que trabalha ali também, e que... No social então, também vejo muito isso. E a gente sabe, uma das coisas que a produção está lembrando aqui também, que nós temos vários sócios que não são católicos. Louvado seja Que são Deus. de outras religiões, de outras denominações. Então, graças a Deus, né, a gente agradece muito porque sabe que a graça está chegando. Ô, Carla, um dia eu ouvi de uma pessoa no aeroporto, me reconheceu e disse assim: olha, eu sou ateu, mas eu gosto do trabalho de vocês, por isso eu mando uma ajuda lá. Interessante. Louvado seja Deus. Então, Graças a Deus, é um ateu, graças a Deus. Só um instituto aqui das crianças que estudam gratuitamente, são quantas mais ou menos? 1.200. 1.200 crianças que estudam gratuitamente. Olha, não é 1.400? quanto custa a água de água? Pode ter aumentado agora por causa do ensino, o ensino infantil. Né? Lanches, etc. Só Isso, porque eles têm lanche, eles têm... 1.200 crianças estudando gratuito. Que vai desde o ensino infantil ao ensino médio, manhã, tarde e noite. A gente precisa falar, muita gente não sabe disso, né? Então, tem curso técnico ali também, né? Bom, vale a pena você entrar aí também no site da Canção Nova e conhecer as nossas obras sociais e tudo aquilo que... E sem contar as bolsas de faz. estudo que são dadas pelos cursos da faculdade, né? A faculdade agora está com inscrições abertas aí já para o vestibular e também para as bolsas, né? Para o ano de 2020 já está aí, então vale a pena, né, a gente acreditar. Então, não só no social, que a gente sabe também que tem muitas coisas, mas isso eu falava muito isso com o Padre Léo, que muita gente falava que evangelizar, né, porque pedindo dinheiro, evangelizar também é uma obra social, porque um coração convertido, né, ele muda a sociedade. Então, a pessoa, quando tem um encontro pessoal com Deus, ela muda a sua atitude no meio da sociedade. O mais relevante que eu acho, além da caridade ser feita, as crianças estudando de graça, bolsa de estudo na faculdade, nós estamos formando uma juventude cristã, católica. Graças a Deus. Cada um que entra em contato com a Canção Nova aqui, sai daqui com a semente católica. Não é só a caridade, mas é uma caridade, é o pão e Deus. Porque um grande problema do Brasil e da evangelização, que aconteceu no Brasil há muito tempo, que é você dar o pão, mas não dá Deus. Aí o povo vai procurar Deus lá na igreja evangélica. Ou às vezes nem procura Deus, né? Mas às vezes procura porque o homem tem sede de Deus. João Paulo II dizia... Vai procurar alguma coisa. João Paulo II dizia, falou para os bispos do Brasil, o povo tem mais fome de Deus do que de pão. Portanto, dá o pão, mas tem que dar Deus junto. E só não tem consciência, às vezes não sabe nomear isso, exatamente, né? Mas então, verdade. Colégio que a pessoa recebe a formação gratuita, recebe a catequese, meu Jesus amado, é tudo que Dom Bosco fazia. E também a gente não pode deixar de lembrar aqui que nós estamos no final do mês, né? Não foi proposital isso. É isso que eu estava pensando. Não, nada proposital. Mas hoje é dia 29 de outubro e nós estamos com 89% arrecadado já do percentual necessário do montante, né, necessário para esse mês de outubro. Graças a Deus, né, caminhamos bem aí, nos faltam 11%, temos 2 dias úteis, né, porque outubro, graças a Deus, tem 31 dias, então nós vamos ainda batalhar esses 2 dias para esses 11%, mas já acreditando no 100%. E por isso eu quero lembrar você que você recebeu o boleto da manutenção e o boleto extra, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui, você, Valdir? Esse aqui é o da manutenção, esse de cima. E o embaixo é o extra, que você entra na ação Sua Fé Transforma Vidas. Né? Você doando R$20, fazendo algo a mais, né?
além, né, do boleto da manutenção, você faz um algo a mais e estará participando conosco dessa ação da Sua Fé Transforma Vidas, que a gente tem visto aí vários testemunhos e é verdade. Muitos. E lindos, né? Eu sou, assim, apaixonada pelos testemunhos, por aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Acho que a gente tem, sou muito daquela palavra que traz ali na Bíblia, que as maravilhas de Deus, elas precisam ser proclamadas. E a gente quer sempre proclamar aqui. Então, muito obrigada. E se você pode, ainda nesses 2 dias, faz um bolo, independente, né? O que você puder fazer do seu algo a mais nesse boleto extra. Se você não tem um boleto extra, você pode entrar aí no clube.cançãonova.com e ver a melhor maneira de você participar ainda nesse mês de outubro aqui do projeto Dai-me Almas. Nós contamos com você, tá certo? Obrigada desde já. Luzia, você disse que você participa de uma nova comunidade, então aqui, olha. O Dino de Castilho, ele diz assim: boa tarde, assisto diariamente a Canção Nova para um melhor conhecimento. Mas não acredito nesses grupos carismáticos. Acho que não são pessoas capacitadas, e sim treinadas. Estou errado? Estou pecando? Não, você está julgando. Porque é fantástico, é maravilhosa a experiência de ser carismático. Quantos anos você é carismática, Luzia? Eu sou carismática 1973, na minha juventude. E eu passei por um sofrimento muito forte, quis entrar na área social, eu sou assistente social, para dar um sentido na minha vida, mas eu percebi que aquilo não estava bastando, como disse o professor Felipe agora há pouco. Eu precisava de algo a mais. Então foi quando eu participei de um encontro de jovens, de um sábado à tarde e um domingo, e ali eu fiz a minha experiência profunda com Deus que me procurava a vida inteira. E logo em seguida, eu fiz uma experiência de oração no Espírito Santo. E ali eu posso dizer que a minha vida inteira se transformou. Foi tudo muito rápido. Então, eu sempre participei de grupos da Renovação Carismática Católica, de grupos carismáticos, e eu também amo, né, ver a experiência que vivemos nessa realidade carismática, e digo para você, para conhecer esses grupos carismáticos e até, vamos dizer, deixar cair esses conceitos, né? Porque, como eu falei, julgamento, preconceitos acontecem, é você fazer a imersão. Experimentar. Ir num grupo carismático, né, onde ali são orações simples, ali é a partilha da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos transforma. Ali é a comunhão fraterna. E ali é a nossa mudança, a partir da graça, dos dons do Espírito Santo, que nos leva aos frutos do Espírito. É pelos frutos que conhecereis a árvore. Então veja aí, por esse Brasil afora, o que fez essas experiências ou esses grupos carismáticos, como você falou. Então vale a pena você conhecer melhor, mas ir, né? O Padre Jonas conta que ele ouviu isso de um cardeal, que João Paulo II, ele era, São João Paulo II, né? Ele era padre bem jovem, quando ele já, aliás, ele não era padre, ele já era bispo, o cardeal, e ele começou a participar dos grupos carismáticos, sem dizer quem ele era. Ia de roupa comum, né? Ele era muito simples assim. Paisana. Paisana, E olha, foi a grande experiência de João Paulo II com
a experiência no espírito, né? E através desses grupos carismáticos. É muito bonita essa história de João Paulo II. O próprio nosso Papa, Papa argentino, ele ficou responsável como bispo de acompanhar a renovação carismática na sua, como chama lá? Argentina, capital? Buenos Aires. Buenos Aires, na sua arquidiocese. Era arcebispo. Ele era arcebispo. O Felipe conhece muito melhor que eu. E quando ele começou, ele tinha assim, um certo preconceito. Ele até falou nesse último encontro nosso em Roma com ele, ele disse, olha, eu não entendia muito bem a barulhada desses carismáticos. A barulhada. A barulhada, né? E ele falou, mas eu fui entrando devagarinho e fiz a experiência com eles. E o Papa, hoje nós podemos dizer que ele ora essa graça de uma espiritualidade tão profunda, jesuíta, né? Que é as suas origens, mas também ele tem muito de carismático, né? Você vai notando assim, o Papa, porque ele teve a coragem de penetrar nas realidades da renovação. Esses dias ele falou, tem um vídeo na internet, ele recomendando aos párocos que façam nas paróquias seminário de vida no Espírito. Recomendando. E nesse encontro que eu tive, ele falou assim, declarado, né? Só a gente entrar aí nos sites do Vaticano, onde ele diz, levem o batismo no Espírito Santo para todo o seio da igreja. Então é uma experiência, né? Leve essa experiência. Todos os outros papas antes dele, desde Paulo VI, aprovaram tranquilamente, né? Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, todos eles, né, foram 100% favoráveis à renovação. E você falou que pelos frutos que a gente vê. Eu acho que quem quer checar a renovação tem que olhar os frutos. Olha, qual é o movimento na igreja que lota um estádio aí com 40 mil pessoas, como aqui na Canção Nova, para rezar, para meditar? Sim. E o bonito também é que, nesse caso, até digo assim, os carismáticos, eles incomodam mesmo. Eles incomodam nesse sentido, porque eles oram, né, nós carismáticos, de forma diferente, né, os dons, dons em línguas, né? Então, para quem não tem a experiência com dom em línguas, pode achar estranho, né? Mas eu quero acrescentar também, também não podemos dizer que somos perfeitos. Nós erramos, né? Líderes carismáticos erram, grupos carismáticos erram, mas é por isso que é importante estarmos nessa realidade de igreja, porque também somos corrigidos, também somos exortados, também somos podados, também somos encorajados. E aí entra aquilo que a gente falou também na questão do julgamento, dessas coisas. A gente não pode generalizar, né? Talvez o Dino tenha vivido uma experiência negativa com algum grupo de oração, não sei, né? Aí na cidade dele. Mas então mude, vá para outro, procure outro, né? A gente só não pode... Todo carismático é assim, é treinado. É uma coisa meio complicada a gente ficar generalizando. Ele é exercitado pelo Espírito Santo a ministrar. Mas tudo na vida é assim, é exercício, né, Lu? Quanto mais a gente reza, mais a gente sabe rezar, para orar, né? E a gente vai, porque se você está começando, aí é difícil até achar palavra para rezar, para louvar. Então, é um exercício, mas não é um treinamento no sentido de ter técnicas e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento. Faça experiência, procure outro grupo, né? Vá lá ver se... Né, para mudar um pouco essa ideia, para não ficar nessa... Até, Carla, o mais importante para quem tem esses questionamentos é fazer um seminário de vida no Espírito.
Porque a pessoa vai ter as aulas, que vai explicar o que são os dons, o que são os frutos, o que é o batismo no Espírito Santo, entendeu? O amor de Deus, né? O amor. Então, ali ele vai, sabe, ele vai poder, inclusive, perguntar, tirar dúvida e tal. Isso é muito importante. É por isso que o Papa recomenda para os párocos fazerem isso. Ó, tá aí, hashtag fica a dica. Professor, aqui bem oportuno, vamos dizer assim. Fábio, olá, boa tarde, meu nome é Fábio. Eu queria saber o que a igreja fala sobre o Halloween. Sobre Halloween? Bom, a igreja, através de muitos bispos, muitos papas, bispos, né? Papa, não me lembro se algum papa falou sobre isso, mas padres e bispos colocam bem claro. É uma festa pagã, que vem lá dos celtas, da época do Império Romano, né? Aquela região dos druidas, que eles acreditavam que no dia 31 de outubro, né? Que era o último dia do ano para eles, né? Então os espíritos apareciam para vir se alimentar e vinham assustar as pessoas, tal, não sei o quê. Então aí no meio tinha as bruxas que tinham que cultuar, tudo uma festa pagã. Agora, a gente sabe bem claro, São Paulo fala bem claro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, São Paulo fala bem claro, quem presta um culto que não é a Deus, quem recebe é o demônio. Então, nós temos que tomar cuidado com todo esse tipo de coisa. Os exorcistas falam nisso, não brinque com essas coisas. O padre Duarte Lara, que teve aqui esse dia, ficou bem claro, né? Não, nem de brincadeira, nem como um folclore, ficar se vestindo aí de bruxa, coisas desse tipo. Por quê? Porque é uma coisa pagã. Nós não precisamos disso. Eu costumo dizer, gente, a igreja tem um banquete de espiritualidade para nós. Oração, liturgia, sacramentos, Bíblia. Para que nós vamos correr atrás dessas coisas, entendeu? O católico não precisa e não pode correr atrás dessas coisas. Dessas festas pagãs. Pagã, exatamente. Tá aí. E não é só Festas Halloween, pagãs. é tudo aquilo que é pagão, né? Entendeu? Não se coaduna com a fé católica. Então, prudência. Vamos lá. Ô Lu, assim, sou catequista e quando queremos fazer, por exemplo, no Dia dos Pais e Mães, uma homenagem aos pais, selando com um abraço de pai e filho, nosso pároco não concorda. Disse que não pode ter toque, porque pode causar bullying. Eu não concordo, pois acho que um abraço cura. Estou desestimulada, mas amo ser catequista e minha vida sempre será a favor da família. Como proceder? Já conversei com o padre, mas é a opinião dele. Eu tenho que respeitar? O filho e o pai, Ou no Dia dos Pais, no Dia das Mães, um abraço entre pai e filho. Por exemplo, pega, isso é muito como encontro de jovens, depois de uma palestra sobre família, tal, filho, faz um abraço com alguém que representa o pai, ou do jovem ou da jovem, entendeu? Para deixar cair essas resistências entre pai e filho, é isso. Como a gente vê também nos Maranatá, a gente vê sim. isso também, né? Então, eu vou dizer assim, se é dirigido, né, se é um ambiente onde a pessoa, né, que está conduzindo, né, está dentro de um clima, uma realidade, eu vejo que não tem nada demais. Nada, porque nós fazemos isso e vemos os frutos, né? Sobre o jovem, sobre a pessoa a criança, especialmente o jovem, não vou falar de criança que já é mais delicado. Agora, é que está acontecendo essa alerta sobre a questão do menor, né? Exatamente sobre bullying, sobre assédio moral, né? Então, talvez esse padre, né, não posso dizer, ele tem as orientações, inclusive que nós também aqui recebemos, né, sobre essas realidades que hoje precisa se tomar cuidado. Né? Então, é isso que eu posso dizer, mas também não vou dizer assim, o padre está errado, porque eu não sei por que ou como ele está conduzindo assim. Com certeza pode ser orientação? Pode ser, mas eu digo, num ambiente onde
está se dando, alguém conduzindo, eu vejo que não tem pessoas conhecidas, né? Porque o pai, o filho, ali os ministros que vai conduzir, eu não vejo problema. Mas, infelizmente, hoje em dia tem muita mãe complicada, muita mãe, eu vou dizer principalmente, às vezes não é nem o pai, é a mãe complicada, que basta, às vezes, uma professora ou alguém que está ministrando... Ver chifre em cabeça de cavalo. Ver chifre em cabeça de cavalo. E aí, quem fica em maus lençóis? A pessoa que estava ajudando a criança, ou que estava fazendo um tipo até de um gesto amável para o menor. Sim. Agora, a gente também tem que lembrar disso, que o pároco é autoridade ali na paróquia, né? Se o pároco não quer, infelizmente, a gente tem que respeitar, né? Vamos precisar achar uma outra dinâmica. Procurar, né, de estimular essa questão da cura. Eu também acredito que abraço cura, mas a gente tem que respeitar. Prudência, caldo de galinha, como você falou. O professor que falou. Mas tem que respeitar, porque ele é a nossa autoridade ali, né, naquela paróquia. Então, eu não posso ir contra. Pode desobedecer o padre. E como disse, está muito delicado hoje em dia, sobre essa questão do menor, principalmente, né? Do assédio, né? Mais do que o bullying, às vezes o assédio. Não tem nada demais, mas as pessoas, infelizmente, enxergam isso. Se o padre disse, está falado. Melhor, né? Melhor a gente... Vamos ser criativos. Mas temos mais uma, Ana? Eu vou fazer, rapidinho aqui. Professor, porque também é uma... A Solane, ela é de Vespasiano, de Minas Gerais. Por que celebrar? Porque a gente está próximo de finados aí, né, gente? Por que celebramos a missa do 7º dia? Qual a origem desta prática e significado? É difícil saber. Eu já tentei procurar, mas não encontrei. Quando começou isso, veja, não é algo obrigatório da igreja. Eles não obrigam. Se você deixar de fazer a missa 7º dia, você está cometendo um pecado por aquele que faleceu. Não, a igreja não obriga. Tornou-se um costume bonito, porque como tudo a gente faz semanalmente, né? Toda semana você faz feira, toda semana você, não é? Assim? Então, ficou também esse costume de, depois de 7 dias, reunir a família, rezar pela alma da pessoa e até apoiar a família. Então, é isso, é um costume bonito, surgiu dentro da igreja e ficou. Mas não existe uma norma que tem que celebrar, que o falecido que não tiver uma missa de 7º dia não está condenado. Então, a gente reze por ele, missas, né, que não precisa ser necessariamente no 7º dia. Pode ser no dia seguinte à morte, pode ser corpo presente, pode ser com um mês. Pode rezar todos os dias, né? Importante é rezar e oferecer a missa pela pessoa falecida. E a gente quer lembrar aqui, mais uma vez, talvez você esteja vendo esse programa em outro horário, né, de reprise, mas que agora, nesse final de semana, é dia 2, é finados, então é um dia santo. É dia de missa, né? Tem todos, e é dia de indulgência. Então, quem vai à missa e está em estado de graça, né, que se confessou, em rezar um Pai Nosso, Ave Maria das Intenções do Santo Padre, é isso, professor? Tem que ter a confissão, a missa com a Eucaristia, rezar pelo Papa, isso? Isso. E aí a pessoa visita o Oferecer. cemitério. Aliás, são 8 dias, né? A Semana das Almas, que foi o Papa Paulo VI, que De 1º ao 8. Constituição Apostólica sobre as Indulgências. Você, né, fez uma boa confissão, vai à missa, comunga, reza pelo Papa e vai ao cemitério, reza pela alma daquela pessoa, 8 dias, né, 1 a 8, você pode conseguir a indulgência. 8 almas aí, ó. Vamos lá, 8 almas resgatadas, recebendo a indulgência aí, né? Então, vamos exercitar aí as indulgências, porque é uma graça que Deus nos dá. Muito obrigada, né? O programa chegou ao fim, eu quero agradecer aí a sua companhia e contando com você aí durante a programação da Canção Nova. Nós estaremos sempre ligadinhos, né? E sempre à disposição. Obrigada, professor. Obrigada, Lu. Por nada. Até a próxima, com a graça de Deus.
tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.